Guizinho, como é que nós tá hoje, hein, mano? Hoje a gente pode realmente dizer que estamos sentados no minhocão, né? Essa frase é um pouco perigosa, né? Mas... Você aguenta? Eu não aguento. Rapaz, desse tamanho todo são quase, deixa eu ver aqui, ó, 3.400 metros de extensão. Rapaz, ó, senhor minhocão, né, mano? Exatamente. Hoje a gente está no elevado Presidente João Goulart. Presidente João Goulart, anteriormente conhecido como elevado Presidente Costa e Silva. Mas aí teve todo aquele reboliço. Tá dando nome de militar nos bagulhos, cara, torturador fascista, né, meu? Aí trocou o nome. Agora é Olavo de Carvalho. Poderia ter um nome, né? Poderia. Até porque o do Olavo não eleva, mas nem... Pergunta pra Roxane lá. Já levantou, hein? Que tem de filho. Até teve uma filha aí que, bom, enfim. Mancou, né? Elevado Presidente João Goulart, que é uma via muito importante de São Paulo, que esse é o problema até, dela ser tão importante e ser tão difícil de modificar. Por quê? Porque eu acho que você já conhece, né, que é mais popularmente conhecido como Minhocão. Isso eu conheço, pô. Olavo de Carvalho não. Que é uma via, basicamente, vamos colocar única no mundo, deve ter outras parecidas, mas o que é? É um elevado que passa sobre vários largadouros, várias ruas, praças, só que tem muito prédio em volta e ele passa no meio desses prédios. Então, se você quiser saber, a gente vai tirar algumas fotos aqui e vamos estar colocando no nosso Instagram, que é o @podpaesp. Exato. Mas, se vocês quiserem ter uma visão melhor, dá uma pesquisada no Google, se der a gente vai colocar o link no post para vocês terem uma noção aérea, porque nós não tem drone ainda, né? Ainda não. Eu não tenho, você tem? Não. Então não temos. Pra vocês terem uma visão de como é, porque é realmente uma via elevada que passa na altura de do terceiro andar de um prédio, um quarto andar de um prédio, e ele passa no meio de vários prédios, entendeu? E muito próximos da janela dos prédios, da sacada dos prédios. E isso vem gerando um problema já há muitos anos, de poluição dentro das casas, né? Poluição sonora. Principalmente, enfim, né? A qualidade de vida das pessoas que moram aqui não é muito legal, tanto que muitos prédios são praticamente abandonados, não tem mais aquele cuidado, porque é uma zona muito desvalorizada os prédios aqui. Mas tem um charme, tem um quê de legal. Tem pra quem vem de fora, isso aqui é lindo, né? Sim, agora pra quem mora aqui, acho que não deve ser bem assim. Mas antes da gente falar mais sobre isso, vamos falar um pouquinho da história. Ele foi inaugurado em 1970 e foi um projeto que buscava desafogar o trânsito aqui da região, né? Porque ele liga ali o centro da cidade, né? Ali na Praça Roosevelt, e vem até o Largo Padre Péricles, ali em Perdizes, Barra Funda, região. Péricles? Oxi. Padre Péricles, não é o Péricles. Por isso que é Minhocão. Tem que ser do Péricles, tio. Tem que ser grande mesmo, né? Não é do antigo Exalta, saudades do Exalta. Saudades. E ele é muito longo e tem essa ligação importante, por quê? Porque antigamente eles pensavam, como o trânsito estava ficando muito grande nessa região, eles queriam duplicar as vias. Só que não tinha como duplicar as vias porque já era tudo loteado aqui, já tinha terrenos e tal. Então você teria que fazer um processo de desapropriação. Eles iam ter que desapropriar um trajeto de 3.400 metros, né? O que não era muito viável. Se bem que naquela época eu não sei como é que era aqui. Eu acredito que não teria tantos prédios, se bem que tem uns prédios bem antigos. Sabe quem sabe? Lavão, né? Sabe por quê? Porque ele tava aqui. Ele tava aqui, né? Ele tava aqui, tio. Pior que é. E aí foram se pensando, se debruçaram sobre isso, e aí a ideia surgiu em 1968, né, quando um arquiteto do Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Paulo, onde o então prefeito era o José Vicente Faria Lima. José Vicente Faria Lima. Será? Não sei. Deve ter ligação com a família Faria Lima. Exato. Sugeriu, né? Falou, vamos fazer um elevado, né, cuzão? Passando aqui, porque vai ser uma coisa diferentona, né? A ideia é legal. A ideia é legal, porque você aproveita época, o espaço, né? Sim. Assim, é ruim pra quem mora aqui por conta dos prédios e tal, que é realmente muito próximo do elevado, mas você cria duas alternativas no mesmo lugar. Sim, dentro disso, mas saindo um pouco disso... Certo. O que acontece? Né? Nessa época da ditadura, 64 ali e tal, foi idealizado em 68, tinha essa questão do nacionalismo brasileiro, né? Então, além de tudo que engloba, tinha essa vontade de querer fazer tudo diferente, sabe? Querer fazer coisas únicas, coisas diferentes, para mostrar que o Brasil estava ali no mundo, entendeu? Não é o papo agora, mas trouxe muita coisa boa pro Brasil, que persiste até hoje, né? Sim. Não é o papo agora. Não. Mas realmente, né? É claro que teve seus problemas sim, mas também teve coisas que... É um debate que dá para se fazer e vamos fazer, inclusive. Vamos. Boa. E aí queriam fazer essa coisa diferente, só que na época o prefeito vetou, né, por vários... Foi o Dória? José, né? José? Ali. José Faria. Então foi o Serra, né? E aí ficou, né, até que o então saudoso Malufão, né,
Olha, veio e falou, não, vamos fazer sim. O Robin mais um fim, hein, meu? Olha que engraçado. Atualmente em São Paulo a gente está sofrendo aí uma onda de inaugurações de estação de metrô. Talvez seja pelo motivo que o atual governador queira se candidatar à presidência da República, não sei, estou jogando aqui no ar. Também não sei, hein? Né? A velha estratégia serrista e alquimista de... Alquimista, olha. Alquimista, hein? Segura todas as obras, cuzão. Quando chegar na eleição, nós inaugura tudo de uma vez. Nós sorte, porque aí vai ser nosso, né? Então. O que eu acho que não dá mais certo. Mas enfim, a gente tá sofrendo... Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem, por exemplo, linhas do metrô que estão aí já há mais de 10 anos para ser inaugurado. E o Aerotrem, meu parceiro? Isso aí, esquece. E aí, esse elevado aqui, cara, foi construído sabe em quanto tempo? Sei lá, 5 meses. 11 meses. 11 meses? Caramba, foi rápido. 11 meses. Hoje tá bem debandado, a gente vai explicar por que tá zoado. Mas 11 meses é um tempo muito... Cara... Por isso que eu já falei em um cast anterior, eu falei um pouquinho sobre o Maluf, que ele tem todos os problemas dele, não vamos negar, mas, mano, esse bagulho de obra, ele era fera. Porque o roubo mais fácil, né? Irmão, mas ele entregava as coisas numa velocidade, aí eu não sei se tem esquema de licitação, o que tem e tal. Quanto o mecanismo, custa? Não sei, mas o fato é que ele entregou muita coisa. Mas isso não exclui as coisas ruins que ele fez, vamos deixar claro. Claro, sempre. Basicamente isso, né, foi construído, e aí o que acontece agora? Esse viaduto, ele é fechado aos finais de semana, você falou que desde muito antigamente já era assim. Cara, eu tô com... Bom, não importa a quantidade eu tenho, porque isso aqui vai mudar, né? O episódio vai ficar aqui, mas eu vou ficar mais velho. Mas desde que eu era moleque, mano. Eu tinha uns 9, 8, 7 anos. Eu já vinha pra cá, quando eu morava aqui no centro, né? Eu já vinha pra cá. E sempre foi assim, cara. O que a gente tá vendo aqui hoje, né? Que fecha os finais de semana. Fecha os finais de semana. Então aí o que acontece? Isso é além de uma importância de mobilidade, que eu sempre bato nessa tecla, né? Eu, Thiago, né? Não vejo muita gente falar sobre isso, mas eu acho que mobilidade o Estado tem que cuidar, principalmente São Paulo, porque é uma cidade muito cheia. Além de sanar um pouco esse problema, desafogar um pouco, de distribuir, né? A gente ainda tem essa função social, né, cara? Da galera poder vir aqui, curtir o final de semana com a família, andar de bicicleta, porque tem uma extensão grande, né? Como a gente já comentou. Afinal de contas, não se chama minhocão por qualquer coisa, né? Sim, realmente é muito grande. Ele tem esse popular nome de minhocão justamente por passar no meio das vias. E aí o que o Thiago falou é importante porque ele é fechado aos finais de semana. Então o que acontece? Os carros não passam aqui porque o fluxo de trânsito aqui é muito intenso durante os dias de semana, mas de fim de semana em feriados nacionais e estaduais, se eu não me engano, não. Ele é fechado e só os pedestres vêm pra cá, e tem o pessoal que anda de bike, tem o pessoal que só vem andar, tem o pessoal que anda de patins, e fica aquela coisa paulistana que é entrar no centro da cidade e ficar olhando. Ouvi dizer que tem um pessoal que vem gravar podcast também, não sei se é verdade. Então, tá tendo uma onda agora de podcasts que são gravados em loco. Cidade, E aí o que acontece? Hoje ele é um problema pra cidade. Por quê? Ele é um dilema, na verdade, porque a gente quer desfazer dele, mas não pode desfazer dele porque ele atende muita gente, principalmente o trânsito, né? Que é um problema muito grave de São Paulo. A ideia mais forte, tem duas ideias pro Minhocão, que é ou ele seja demolido, ou ele se transforme num parque elevado, que seria o maior jardim, parque elevado do mundo, mas eu acho que os Estados Unidos já fez alguma coisa em Nova York nesse meio tempo. Preciso confirmar essa informação. Certo. Só que são dois problemas, porque como que eu remanejaria esse trânsito que vem do centro da cidade para a Zona Oeste? Exato. Entendeu? Então é uma coisa bem complicada, mas ainda a gente está nesse dilema. Então aos poucos ele começa a se fechar nos finais de semana, ele começa a se fechar nos feriados, os horários que ele fica fechado começam a aumentar, mesmo durante a semana, que ele não fica aberto 24 horas durante a semana, ele fecha. Então tá sendo, aos poucos estão diminuindo para ver se mudam a cultura da utilização desse lugar, até chegar a um ponto que todo mundo se adapte a não precisar do minhocão. Mas a gente já tá nesse dilema aí, pelo que eu me lembro, desde o começo do governo Haddad, que ele bateu muito nessa tecla, uns 5 anos já que a gente tá nessa, e continua ainda a mesma coisa, pelo menos na gestão atual do prefeito atual aí, não parece que vai mudar também. Então existe esse dilema, mas por enquanto ele tá aqui, eu torço para que ele vire um parque, mas também entendo que precisa atender a demanda de trânsito aí. Assim, seria lindo ver isso aqui como um parque, de verdade, seria uma coisa completamente diferente, né? Eu digo a nível Brasil, né? Como você comentou, já tem, né, iniciativas parecidas em outros lugares do mundo, só que a nível de Brasil, cara, ia ser um negócio completamente novo e bonito. Eu gostaria de ver isso, né? Só que é o seguinte, teria que pensar num remanejamento, né? O papo para esse podcast. Teria que pensar num remanejamento, porque realmente isso aqui serve para o que foi criado. Foi criado para desafogar o trânsito, né? De fato desafogou. Enfim, o papo tá bom, o papo tá maneiro, mas vamos colocar aquela vírgula, porque agora nós vamos começar o que nós temos pra começar. Então beleza, né? Bora lá. É isso aí, Gui. Domingão.
A gente tá aqui no famoso Minhoca Grande, né? Vulgo Minhocão. É isso aí, sentado no Minhocão. Domingo, final de semana. Quando você podia estar com sua namorada. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Título do podcast. Cadê a mulher? Boa. Onde nascem os filhos? É, cara, cadê a mulher? Tá difícil, hein? Você tá namorando? Como é que tá? Tá enrolado? Como é que é? Bom, dependendo do período de postar esse podcast. Não, mas nós segue o dilema da famosa poeta, que eu esqueci o nome. Márcia Tiburi. Não. Solteiro sim, não sozinho nunca, né? Você tá melhor que nós já. Sozinho sempre, solteiro sempre também. Não. Mas ali a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de solteiro, né? Exato. A gente vai sair um pouquinho das nossas pautas chatas sobre política e sobre tudo mais. Não é chato. É necessário, talvez. É necessário, mas não acho chato. Se fosse chato eu não estaria fazendo. Não gosto de fazer nada que me enche o saco. Por isso que você não namora então, será? Não, é por isso não. É porque que esse cabelo vai arrumar mulher como? Ai, meu Deus. Aí vai ficar difícil. Não é objetivo aqui a gente ficar falando das nossas histórias, porque, rapaz, se for falar das histórias... Tem história, hein? Nós vai ficar um bom tempo aqui. Tem história. Mas é falar um pouquinho de como é essa dinâmica, né? De você, há um período, dividir sua vida com alguém e depois da ruptura desse período, você começar a viver sua vida sozinho. É meio amplo a gente falar disso, porque acho que é onde a gente pode começar a falar sobre essa questão de como as pessoas veem o relacionamento, né? Opa. Existem pessoas que veem o relacionamento como aquilo, sabe? Que se dedica totalmente, que se doa totalmente para aquilo, que é muitas vezes um erro, que se doa totalmente para aquilo e a partir do momento que tá sem, não sabe viver sem. Fala, caralho, e agora? O que é a minha vida, entendeu? Mas a coisa que você tá habituado a uma rotina e de repente ela breca e muda totalmente. Porque por mais que você tente, se você tá num relacionamento, e por mais que ele tenha sido um término super bom, tá ligado? Falar, vou terminar aqui, hein, ó. Tal. Sempre é uma ruptura, sempre é algo que ninguém espera, entendeu? Por mais que já venha se desgastando por muito tempo e tal, não é algo que ninguém espera. E aí, como que é a vida depois dessa ruptura, entendeu? São coisas que a gente vai tentar discutir aqui. Realmente, essa mudança, ela é bem drástica, né, cara? Porque eu sei que você falou que às vezes é um erro você se dedicar 100% à pessoa, ao namoro e tal, e tem muita gente que vai criticar a gente por isso, sabe, né? Tem gente que acha que se você tá com uma pessoa, você tem que se dedicar a ela, etc e tal. Só que aí, eu sou um pouco contra isso, por quê? Porque, cara, existe uma frase que é a seguinte: se uma coisa tem a chance de acontecer, uma hora ela vai acontecer, não interessa como. Então, se tem a chance de um relacionamento acabar, seja lá pelo que for, às vezes você fica com a pessoa a vida inteira, mas ela acaba morrendo. Acabou. Então, se tem a chance de acabar, vai acabar. E a importância de você não se entregar 100%, e aqui eu não quero que a pessoa confunda, a gente não tá dizendo que você não tem que viver esse momento. Óbvio que você tem que viver. Sim, não precisa ficar segurando. Também, exato, né? Exato. Porque tem muita... Às vezes as pessoas podem entender que a gente tá querendo dizer isso. Não sei, não conheço esse cara, mas não sei. Só que o ponto é que sim, você tem que viver, é uma fase da sua vida, uma fase boa, né? Tende a ser boa, você tem que fazer ser boa no máximo possível, tanto pra você quanto pra outra pessoa. Tá falando quando tá no relacionamento? Isso, quando tá no relacionamento. Só que é o seguinte, uma hora vai acabar e como você vai lidar com isso? Se você se der 100%, depender 100% da pessoa, isso em qualquer relacionamento, não só amoroso, tá? Pode ser uma amizade, pode ser familiar, enfim. Se aquela pessoa sair da sua vida, você vai se perder. Se você se entregar 100% pra ela, você vai ficar bagunçado, você vai ficar sem rumo, você não vai saber pra onde ir. Então isso que você falou é muito importante, de não se entregar 100% pra acabar não correndo esse risco. Isso eu acho muito importante. O que acontece muitas vezes é que você cria raiz, né? E a partir do momento que você cria a raiz, fica complicado de você se pensar sozinho. A questão é que, ao mesmo tempo, como você disse que não é errado você se dedicar ou você se entregar, mas também você não pode parar de viver, entendeu? Exato. Você tem que ter um lado da sua vida pessoal seu, então você não pode deixar de ter seus objetivos. Você não pode deixar de estudar, de trabalhar, de seguir seu sonho. Exato. Às vezes seu sonho é trabalhar fora do Brasil. E aí você tem que estudar fora também. Ou estudar fora. Ou até mesmo conhecer outro lugar. E aí, por algum motivo, essa pessoa não pode te acompanhar. E aí, você vai deixar de viver aquilo que você sonhou para se entregar 100% a essa pessoa? É esse tipo de coisa que a gente tá querendo dizer, entendeu? Mas enfim, acabou. Qual que é a diferença da vida em um relacionamento sério, às vezes até um pouco duradouro, pra vida de solteiro? O que muda? Bom, da hora? É da hora, é rolê todo dia? É cachaça, maconha, é isso mesmo? É cigarro? Como é que é o bagulho? Vamos lá. Bom, aí eu posso citar um exemplo meu, não tem problema nenhum nisso. Eu namorei durante 3 anos. O que acontece? Geralmente isso acontece mais pra homem do que pra mulher por algum motivo. Talvez porque o homem
tende a ser mais desapegado das coisas. Na verdade, eu tava até discutindo isso com uma outra galera nos meus projetos paralelos, que homem é muito indeciso, né? Vamos colocar, homem é muito indeciso. Quem fala que mulher é indecisa é porque não conhece o homem realmente como que é. O homem é indeciso, é que assim, o homem ele tem aquela casca, né, mano? Que a mulher não tem. Só que quando o bicho pega, pelo fato da mulher não ter essa casca, ninguém acaba dando tanto... O que seria essa casca? Essa casca de você se fazer de durão, tá ligado? Não, se a pessoa for embora, tá suave, cuzão. É isso que nós quer mesmo. Nós quer fuder e usar droga, parceiro. É isso que nós quer, meu parceiro. O homem é assim, cara, no geral, entendeu? Óbvio que você tem que fazer exceções. É desapegadão, né? É desapegadão, ou pelo menos se diz desapegadão. Mas aí quando o bagulho vai embora mesmo, que você vê se a pessoa é ou não é. Entendeu? Sim. E a maioria é indeciso, igual você disse. Então, eu não sei se é por uma questão de nós vivermos numa sociedade patriarcal, machista, fascista, marxista, que é... Porque o homem tem muito essa dificuldade de se abrir, de colocar o sentimento. O homem tem essa dificuldade de gostar da pessoa, sabe? Chegar e falar, mano, eu te amo mesmo, gosto de você pra caralho e tal, sem estar bêbado. Porque quando nós está bêbado, você tá... Gosto de você pra caralho, tá ligado? Não, mas então, o homem tem essa dificuldade de colocar o sentimento pra fora, né? E o que acontece? Isso vai criando na gente essa casca que o Thiago falou. A gente sempre tá meio frio no relacionamento. No começo, geralmente, os dois são muito mais, né, efervescentes, muito mais quentes e tal. E não adianta fugir porque gira em torno de interesses. Com certeza. No começo de qualquer relacionamento. Com certeza. Eles se comer, né, transar, mas não é só isso. Não. A mulher também tem os interesses dela, que pode ser sexo, pode ser ficar junto com a pessoa, pode ser namorar. Às vezes a pessoa quer namorar e encontra uma pessoa que é possível isso e vai querer, entendeu? Cara, o interesse pode ser você conhecer uma pessoa nova. Sim. E quebrar sua rotina, sair de casa no final de semana. E aí, por que eu tô falando de interesse? Porque quando você começa a ter interesse, você começa a fazer várias concessões, entendeu? Você começa a muitas vezes, se aceitar a agir de uma maneira que você não é naturalmente. Mas você tá agindo daquela maneira para agradar uma outra pessoa. Isso não é necessariamente ruim, né? Não, vamos concordar. Não. Dependendo do seu nível de interesse, não. Às vezes você tem um interesse naquela pessoa por diversos aspectos e não é ruim isso. Agora, e isso tudo culmina no quê? Culmina na situação que, às vezes, por a gente depois, posteriormente isso, a gente ter uma postura mais dura, mais tipo, tanto faz, tanto fez e tal, ficar mais frio, a gente começa a ver coisas no relacionamento que quem tá muito envolvido não consegue ver, que foi o que aconteceu comigo. Então, de um lado, de uma pessoa que queria muito, que estava muito envolvida, super dedicada e tudo mais, não tenho críticas nenhuma a fazer, mas eu começava a ver outras coisas que me incomodavam e me pautava nessas coisas que me incomodavam para chegar à decisão de falar, não é isso que eu quero, não tá sendo legal, não tá sendo isso que eu quero, não é isso que eu idealizei, e aí decidi terminar. E aí foi só alegria, né? Então, aí a gente tem essa visão, né? A gente, todo 90% dos homens e das mulheres também tem essa visão de... agora terminei, cuzão. Agora eu vou pra alegria, né? Agora é tropicália. Vou pra alegria, eu vou pra cachorrada. Trair namorado você não vai, você não tá mais namorando. Não tá mais namorando. Quem pegou, pegou. E aí que vem o da coisa, como diria nosso glorioso Reinaldo de Azevedo. O da coisa que não é bem assim. Não é, né? Entendeu? Não é bem assim, porque você tem que começar a entender que é composto sobre diversos fatores. Não é porque você está solteiro agora que todas as portas vão se abrir pra você, que você acha que vai conseguir tudo. Esse é o erro que todo mundo que namora há muito tempo, né, e fica solteiro, acha que vai rolar. Agora não, agora estou aberto para um mundo e um mundo que vem com as coisas para mim. Agora eu vou pro minhocão e que venha. Só que não é assim que funciona, porque... Bom, primeiro porque depende de vários outros fatores e depende também do que você quer e depende também se é uma coisa saudável para você. Por exemplo, eu vou mais uma vez falar da minha história. Quando eu terminei, eu realmente saí com essa visão que agora curtição total, pegar geral. Não só isso, mas a liberdade de você ter... A liberdade que eu digo não é de você poder sair. Não prestar contas. Também, não é só por isso. Porque no meu relacionamento era bem suave essa questão. E você sabe disso. Era a gente que namorava, né? Isso. Por isso que eu sei. Então. Que merda. Mentira, gente, é mentira. Porque senão os caras vão achar que nós é viado mesmo. Porque eu já tenho esse cabelo e os caras vão falar... Porque a gente já tá sentado na minha cama. Exato. Ixi, junta uma coisa com a outra. Puta que pariu. A liberdade que eu falo, que esse sentimento de liberdade que você tem, talvez seja um conjunto de todos esses fatores que a gente levantou. De você não precisar mais dar conta. A questão também de você poder conhecer alguém livre, sabe? Porque quando você tá com alguma pessoa e você conhece alguém do sexo oposto que até tem um interesse, você acha a pessoa bonita e você percebe que ela tá te achando bonita também, sempre tem aquele... Não sei o que é isso não, velho.
sempre tem aquela coisa meio difícil, sabe? Tipo, pô, até onde eu posso ir porque eu tô namorando, entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo, a situação às vezes faz você ir. Então, por isso que a gente tem muitos casos de coisas erradas. De putaria e cachorrada? É verdade. Mas aí, a partir do momento que você não tem mais isso, que você não tem mais o bambolê preso no dedo, aí você é livre pra conhecer uma pessoa até o ponto que você achar que deve ir, entendeu? Isso é verdade. Você é livre pra conhecer várias pessoas, conhecer uma só, ir pros lugares que você quiser, sem precisar levar ninguém, e também sem precisar gastar satisfação pra ninguém. E você tem esse sentimento de liberdade, que é muito bom. Mas por que a gente deixa de ter esse sentimento de liberdade, que é muito bom, quando a gente tá namorando? Essa é a questão. Essa é a questão, né? Justamente porque você sabe, cara, que tem limites possíveis de serem ultrapassados e que você não pode ultrapassar estando namorando. É isso, entendeu? É aquele lance de, porra... Né? Tem pessoas que agem assim, tem pessoas que não. Mas é aquele lance de, pô, não quero isso pra mim, então não vou fazer pra ele, pra ela. E aí a gente acaba se privando de avançar nos relacionamentos por conta disso. Porque a gente sabe que vai chegar uma hora que vai passar dos limites aceitáveis pra uma pessoa que tem um relacionamento. Esse é o problema. E aí a pessoa, pô, naturalmente acaba, eu não vou dizer nem se cansando do relacionamento, mas querendo, sabe, passar desses limites. É legal a gente saber até onde a gente pode chegar. E aí é foda, porque tem pessoas que estão no relacionamento sério e estão um pouco se fudendo, vai lá e faz o que quer mesmo. Mas tem pessoas que têm um bom senso. Tem um bom senso de falar, não vou fazer isso enquanto eu tô namorando. Se eu realmente tô pensando nisso, é uma coisa que tá martelando na minha cabeça, então eu vou terminar e vou ir pra putaria. Vou ir pra Glow e pedir pra mulher fazer uma lágrima na minha cara, tá ligado? É isso, mano. E esse é o problema, né? Eu também passei pelas mesmas coisas parecidas contigo, né? Meu relacionamento foi um pouco maior, né? 5 anos, isso prova que não era a gente que estava namorando. Eu só contei 3. É verdade. E aí começou a acontecer a mesma coisa, cara, sabe? O problema não é nem de você prestar conta. Eu acho que prestar conta dentro de um relacionamento é interessante por respeito, né, mano? Porque assim, o relacionamento que a gente teve, tanto seu quanto o meu, a gente era bem livre, isso é fato, mano. Isso é fato. Só que a gente acaba avisando que é interessante, né, meu? Se você quer continuar tendo essa liberdade, é interessante você falar pra pessoa o que você tá fazendo. Não é aquela coisa de você ficar na festa o dia inteiro no celular falando pra pessoa. Não, é só falar, olha, vou com tais pessoas, fica tranquila. Fica tranquila que hoje eu não vou te trair. Mas é esse tipo de liberdade. Mas, mano, chega uma hora que justamente por isso que você muito bem explicou, a gente quer, mano, dar um passo a mais, entendeu? Só que dar um passo a mais estando namorando é impossível. Ou inviável se você é um cara com o pé no chão e respeita outra pessoa. E aí, você decide tomar a atitude de não, cuzão, decidi, é isso mesmo que eu quero, vou terminar. Aí você vai, termina. E no começo é desse jeito sim, cara. Você sai pra caramba. Querendo ou não querendo, rola isso. Você bebe. Não vou dizer que você vai pegar, porque aí já exigem habilidades sociais que talvez você possa não ter. Mas sair, beber, ficar louco, você vai. Fazer o que você queria, você vai. Exigir o cabelo que talvez não tenha. É, exatamente, exatamente. Então, e aí beleza, no começo é assim mesmo. Só que a vida de solteiro, meu parceiro, tem uma coisa interessante. Tá aqui a coisa? É, tá aqui ou no é da coisa aí, né? Tá aqui, ou é da coisa. Ou é da minha. Derby? Hollywood? Tudo isso cansa e a gente passa a sentir falta do que passou, do que a gente tinha. Sim. E aí que entra aquilo que você falou da indecisão do homem. Mas eu acho que isso não é só... Óbvio, eu acho que no homem isso é muito mais presente, mas eu acho que é do ser humano, de maneira geral. A gente sempre está inquieto com o que se torna rotina, se torna padrão na nossa vida. Então, a vida de solteiro, ela é interessantíssima, principalmente no começo. E óbvio que isso muda muito de pessoa para pessoa, né? A gente tem amigos que dão nessa aí todo final de semana, faz alguma coisa. Todo final de semana vai lá, curte a vida, bebe, sabe, tá ligado? Faz amigos aí que gastaram muitas granas, muitas granas. Tem amigo que vai vender bagulho no carnaval, tipo, isso é bom tirar, né? Eu pensei em falar também, eu falei, não. Isso é bom tirar, meu parceiro. Mas sim, tem pessoas que realmente, e cara... se vocês não sabem o que nós falou, quem sabe um dia nós vamos... Deixa só a parte aí, isso é bom tirar. Corta aqui. Vai ficar aí pra vocês adivinharem. Quem sabe um dia a gente conta. Quem sabe um dia a gente não faz um sorteio e vocês pagam dinheiro pra nós. Porque é muito importante, é uma coisa que nem todo mundo pode saber. E tem pessoas que realmente conseguem, mano. Tem pessoas que, mano, depois que se solta, fala, mano, é isso que eu queria mesmo, de verdade. É isso que eu quero, mano. Eu quero traição. Traição não, né? Tá solteiro? Eu quero putaria, quero cachorrada, quero beber, usar droga, falar nada pra ninguém. E cada final de semana tá num lugar diferente e tal. Ok, gente, pessoa pra pessoa, né? Gravando podcast, né? Essa é a vida de solteiro, né? Sim, acontece de você se adaptar a essa vida realmente depois de um período. Só que é o que acontece pós esse período, né?
Porque é um oba-oba, né? É um período de oba-oba. Porra, ainda mais no carnavalesco. Principalmente se você não teve essa vivência anterior ao relacionamento. Porque é um caso que eu observo muito. Geralmente gente que, né, sempre foi mais pacata, mais, sabe, caseira, mais coisinha ali, e só saía esporadicamente. Aí começou a namorar, começou a sair. Tal, mas namorando, né? Aqueles rolês de namoro que tem que dar também. Aí beleza. Aí quando a pessoa termina, não tem mais aquela vida pacata, mas aí tem aquela coisa de querer viver algo novo, de querer fazer algo novo e também de querer mostrar pro outro lado que, ó, cuzão, como nós está aqui, ó. Oh, isso é uma coisa importante. Rola muito isso, você querer fazer uma invejinha pro outro lado. Aí é que tá, né? Essa é a tal da indecisão, sei lá, de você não estar bem resolvido, né? Porque, mano, honestamente, eu acho que se você botar na sua cabeça e falar, eu não quero mais, você não quer mais, e foda-se a outra pessoa também. Entendeu? Foda-se no sentido de, não preciso mostrar pra ela o que eu tô fazendo, porque era isso que eu queria, então é isso que eu vou fazer. Aí depende também de como que foi o término da relação. Se foi você que terminou com a pessoa, você, depois que terminou, se preocupar com a pessoa, querer sair postando foto no Instagram, falando, tô solteiro, olha como nós está, pá, com o copo na mão, uiscão, cavalo branco, e pá, e querer ficar postando naquela maldade pra pessoa ver, você tá errado, porque você terminou com uma pessoa, mas você ainda se importa com ela, porque qual é o sentimento que tá alimentando a sua vontade de fazer mal pra aquela pessoa? Exato. Existe um sentimento, é lógico. Existe uma ligação. É lógico. Agora, se tô eu aqui, me dedicando pra caralho no relacionamento, me dedicando, pá, e aí vem a pessoa, faz uma cachorrada comigo, ou chega e termina, aí pode ser natural esse sentimento. Pode. Porque eu quero mostrar pra pessoa que eu não fiquei mal, eu quero mostrar pra pessoa que eu tô bem, que eu não precisava dela pra isso, pra aquilo, pra aquilo. No meu caso foi diferente, no meu caso foi o caso errado. Porque mas é errado, né? Isso é errado, né, tipo? Eu terminei com a pessoa, mas eu quis. Ó como nós está. Pá, Red Bull, daquele jeito. Bailinho da Madaf, vixe, nós ia monstro. Carnavalesco, quem tava viu? Toco, overnight, vixe, nós tava lá. Glow? Glow. Então, aí nós queríamos pagar dessa, entendeu? Porque a gente, sentimento talvez ruim, sei lá, de querer mostrar pra pessoa que você tá bem, e ela tá mal por culpa dela mesmo, sabe? O relacionamento deu tudo errado por culpa dela. E aí você começa a transmitir o sentimento de culpa que você tem por não ter dado certo pra outra pessoa. Porque é muito fácil, né? Transmitir isso. Então, por exemplo, me dediquei pra caralho, o relacionamento deu errado, mas não foi culpa minha, foi culpa da pessoa. Isso é uma das coisas que alimentam muito essa questão de você querer causar ao máximo pra se mostrar pra você mesmo que você é o certo da história. Deu pra entender? Deu. Tá muito confuso. Não, mas é que assim, não é que tá confuso, é que é profundo isso que você falou. E realmente acontece. Eu falo que é profundo por quê? Porque isso acontece pra caralho. Sim. Só que ninguém para pra pensar sobre isso. Sim. E agora a gente tá sentando e tá conversando sobre isso. É legal a gente ter esse papo justamente pra explicar, principalmente para as mulheres, mas pra muita gente também, né? Porque pode ser tanto pra mulher como pra homem, mas... Lógico, seres humanos, né, mano? Isso aí acontece sempre rola aquela crítica de, tipo, as pessoas não entenderem determinadas atitudes do outro lado. Por exemplo, tendo uma relação e eu não começo a entender as atitudes desse lado aqui, do lado da pessoa que eu tô ficando, da pessoa que eu tô namorando, eu não consigo entender. E aí, em cima disso, em vez de eu procurar entender, eu começo a criticar, entendeu? Aí eu falo, mano, essa pessoa é retardada mesmo, essa pessoa é zoada, essa pessoa é louca, fala uns bagulho nada a ver e tal. Mas tudo isso que a gente tá falando é justamente pra embasar essas pessoas loucas que às vezes não sabem... Existe um erro de comunicação, existe, óbvio, de não saber chegar e conversar e falar realmente o que quer, ou o que tá sentindo, que eu acho que é algo primordial em qualquer relação, deixar as coisas claras desde o início, mas tem gente que, sabe, não deixa as coisas claras, às vezes chega com aquela de não, mano, a gente vai ficar junto sim, eu tô me importando pra você pra caralho e tal, não sei o que, e outras vezes já não, caralho, tô só ficando, tô de boa e tal, e aí o outro lado não entende isso e não entende por quê, e a gente tá aqui tentando justamente debater isso aí, entendeu, mostrando as coisas que levam a chegar nesses níveis, entendeu, eu acho que não, porque tá bem confuso. Não, eu consegui entender, o fato é que não está confuso, é que é profundo mesmo. Isso não é nada confuso, na minha opinião. Pra mim é muito simples. Só que a gente não para pra pensar, novamente, a gente não para pra pensar. E quando a gente para pra pensar, a gente vê que a gente nunca pensou nisso antes. E aí a gente fica um pouco sem resposta sobre isso. Mas tudo que você falou é completamente fácil de entender. Acredito que quem tá ouvindo vai entender também. E é completamente verdade. Mas, vida de solteiro é isso, cara? É só fazer inveja pro outro? Não, a gente falou, a gente tá falando. Eu quero saber da parte boa. Então, opa. Eu quero saber do rolê. A gente tá falando, mas a gente só falou das causas que trouxeram ao término. Certo. Né? Mas como que é o pós-término? Beleza, terminamos, chegamos aqui. E agora pra onde nós vai? E agora, pra onde nós vai?
Porque teoricamente a gente pode ir pra qualquer lugar, né, meu parceiro? Fazer o que quiser. Bom, a dica que eu dou pra todo mundo quando chega nesse estágio, um amigo em comum que passou por essa fase, eu até falei pra você, esse maluco vai passar pela mesma fase que nós passou, não sei o que e tal. Chegando nessa fase, a dica que eu dou pra todo mundo é, usa a energia ruim que ficou do término, sabe? Porque sempre fica uma coisa ruim, né? Porque, querendo ou não, você faz planos com as pessoas, com a pessoa que você tá junto, você faz planos a longo prazo, a médio prazo e tal, e mesmo que não tenha, você tem uma história. E a história que faz criar as raízes, entendeu? Isso é verdade. Agora sim, né? Não é todo mundo que também nutre, né, um sentimento ruim. Óbvio que acontece. Não, né? Mas fica aquele clima. Fica nostalgia, cara. Acho que é certo classificar assim. Fica... Aí é um misto de saudade, de arrependimento. É nostalgia, porque é nostalgia que traz tudo isso. Tem muito também, podia ter feito isso, talvez não tivesse terminado do jeito que terminou e tal. E esse misto é muito complicado. Eu acho que assim, o sentimento ruim mesmo fica quando não foi você que terminou, ou quando você quer voltar com a pessoa e ela não quer mais. Vamos lá. Pegar essa energia ruim que fica de tudo isso que a gente falou e transformar em algo bom, sabe? Transformar isso como combustível para alguma coisa melhor. Então, vou dar um exemplo. Eu, quando terminei, ficou aquele climão chato, tal. E aí, quando você termina, e eu acho que você sabe mais disso do que eu, porque você namorou mais tempo e estava muito mais envolvido, é que você começa a ter um tempo muito livre, né? Nossa. Porque, querendo ou não, você tem uma certa rotina. Se você morar junto com a pessoa, então, piorou. Mas a gente não... O Thiago quase morava junto. Mas a gente tá numa rotina e aí, de repente, a gente não tem mais essa rotina, a gente tem muito tempo livre. E aí você pode escolher ou ficar, né, com aqueles sentimentos, pensando, refletindo o que é bom, ou você usa aquilo como combustível para fazer coisas que você sempre quis fazer, nunca fez por N motivos, ou nunca fez porque tava namorando e começa a fazer. Aí pode entrar em sair com os seus amigos, pode entrar em você ir pra balada que você nunca foi, ir festa, em show que você nunca foi, fazer coisas que você nunca fez, atividades que você nunca fez. Mas independente do que você escolher, usa esse combustível de coisas ruins para te alimentar, fazer uma coisa boa. Pensa sempre na questão de tipo, principalmente se a pessoa terminou com você, ou você vê que não vai dar mais certo e você queria que desse certo, use isso para se tornar uma pessoa melhor, para que caso você consiga voltar pra pessoa, você volte uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, entendeu? Não volte a mesma pessoa. Martela isso na sua cabeça e vai fazer as suas coisas, entendeu? E dentro dessas coisas você busca se divertir. E eu acho que é isso o legal da vida de solteiro, você ter esse baque na sua vida e em cima disso você servir pra você mudar e fazer coisas boas. Parece até um certo país da América do Sul, um país grandinho até, né, meio grande da América do Sul, que já foi império há uns tempos atrás. Já foi? Que aí aconteceu uma coisa muito ruim, muito zoada. Só que em cima disso começou a nascer coisas boas, né? Então serve também. Que país é esse? Tô falando nada, tô jogando aí. Então beleza. Não, o que você falou é genial, cara. É imprescindível. Esse tempo e energia que você falou pra usar pensando no que aconteceu e tal, eu já sou um pouco contra isso. Eu acho que assim, você tem que pensar, mas a partir do momento que isso começar a te fazer mal, você tem que parar de pensar. Essa é a minha opinião, porque faz mal. Se você se enterrar em pensamento sobre o que passou, meu cara, faz mal, você vai ficar zoado. Nessa de ficar mal, aí vem as indecisões fodas, porque, pô, terminei, não, tô bem mesmo, tinha que ter terminado mesmo. Tá zoado pra caralho, tinha que ter terminado mesmo. Aí você fala, ô, cuzão, se prende no quarto, começa a escutar um Black Salita Changes, aí você fala, ô, cuzão, eu acho que o esquema é voltar. Aí você vai e volta. Não. Aí você volta. Você tenta, mano. Aí você volta. Passa um tempo. É foda. Zoado mesmo. É foda. Aí termina e sai pra lá. Aí vai. Aí fica nessa indecisão. E a pessoa que gosta, ela sempre vai aceitar, porque ela gosta de você, caralho. E se você souber ser bom de dialética. Ou de cama, né? Você consegue convencer, mas isso é muito desgastante. Porque você sabe que não gosta mais da pessoa e você tá fazendo aquilo só pra preencher um vazio que ficou. Nossa. Por isso mesmo que eu tô falando, preenche o vazio com outras coisas, entendeu? Nossa, isso aí, porra, caralho, que você tá... Sobe o som. Você tá pondé hoje, hein, mano? Caralho, realmente. É porque o charuto tá... Tá na beça. Olha o marronzão aqui, ó. O marronzão já tá na roela aqui, ó. Assim, exatamente isso. E quanto a usar energia, cara, assim, você vai pensar, inevitavelmente, você vai gastar uma boa energia com isso. Não adianta falar pra você não parar pra pensar, porque você vai, isso é natural. Não, e tem que pensar. E tem que pensar. Só que o ponto que você falou, que você tem que melhorar pra caso você consiga voltar uma pessoa melhor, aí eu discordo. Você não tem que viver sua vida pensando que você vai voltar. Vai chegar um ponto que você vai saber que você não vai voltar. Óbvio que nada é eterno na vida.
você pode acabar voltando, mas você não pode viver pensando, um dia a gente pode voltar. Na vida passageiro, menos o motoca, né? Menos o motoca e o cobrador. Não, o cobrador não tem mais, que Dória arrancou tudo. Não, tem, você ainda vê aí. Tô te falando, ônibus de 3 portas. É só ônibus, só. Então. Mas é só os veião, só. Dória tá só esperando aposentar pra, ó. Olha aí. Tesourinha. Mas você tem que ser sim uma pessoa melhor para um futuro relacionamento. E aí foda-se se esse futuro relacionamento vai ser com a pessoa que você estava antes ou se vai ser com uma nova pessoa. Você sempre tem que procurar sim ser uma pessoa melhor. Tanto para você em primeiro lugar, porque se você não for bom para você mesmo, você não vai ser bom para ninguém. E você sendo bom para você, você vai acabar sendo bom para os outros. E cara, você gastando sua energia para ser uma pessoa melhor no geral, é excelente. Acho que a vida de solteiro é boa por isso, entendeu? Agora, a vida de solteiro é boa também pra você fazer seus projetos, né? Qual que é os projetos? Ah, meu, tudo que você quer fazer, meu parceiro. Tudo que você quer fazer que demanda tempo e que seria impossível ou muito difícil caso você estivesse namorando. Tipo o quê? Tipo ir pra Ibiza, tipo Porto Rico, Cuba. Ou conhecer uma mina e ir pra Campos do Jordão. Conhecer uma mina e ir pra Campos de Jordão com tudo na faixa pela Top FM, meu parceiro. Ovo de 5 quilos, hein? Ó, promoção agora. Ó. Quem estiver ouvindo aí, ganha passagens pra Campos do Jordão. Ganha, só não sei quem é que vai pagar, mas ganha. Essa é a brisa bacana, cara. Você fazer alguma coisa, entendeu? Sabe por quê? Porque essa vida, meu parceiro, ela é da hora. Só que uma hora ela cansa, certo? Sim. O problema é que toda rotina cansa, toda rotina enche o saco. Se namoro não for um bagulho muito aleatório, não for uma rotina muito aleatória, né? Que isso não existe, né? Se o namoro for uma experiência, vou colocar assim, uma experiência em que você realmente consegue sempre viver uma coisa diferente, excelente, cara. Você vai conseguir namorar, viver bem namorando, casado, pro resto da tua vida. Agora, se for uma rotina, vai encher o saco uma hora. Pra algum dos lados vai encher. A não sei que, mano, realmente você tenha nascido pra ser assim. Eu acho muito difícil. Assim como a vida de curtição, todo final de semana, todo dia, também cansa, cara. Uma hora enche o saco. Você vê, meu parceiro, eu gastei dinheiro pra caralho nesses últimos tempos e não me trouxe retorno nenhum. Muitas vezes não consegui comer foi a ninguém. E esse era o propósito. E mesmo se conseguir também, existe um certo vazio. Existe porque é efêmero, né? Exato. É rápido, acaba rápido, dura. E é acaso. Exatamente. Mas isso a gente vai debater em futuros episódios. No tocante também é importante ressaltar, Olha aí, que você tem que curtir assim a vida, mas como você mesmo disse, uma hora ela começa a ficar meio chata, meio desgastante, meio efêmera, meio vazia. E olha só adoro essas palavras. riqueza das palavras. E tem gente que não sabe lidar com isso. Exato. Mesmo fazendo tudo isso, tem gente que não sabe lidar, tem gente que não se adapta a essa vida, tem gente que não consegue, né, aproveitar essa questão de ser solteiro e tal. E aí começa a... Destrambelhar. Não, a querer... Porque a gente ficou claro aqui que um dos sentimentos que você tem, que quando você começa um relacionamento, o relacionamento deixa aquele vazio quando você termina. E aí como você preenche esse vazio é da coisa. Porque tem gente que preenche esse vazio saindo, curtindo, fazendo coisas que nunca fez, ou querendo preencher o vazio conhecendo outras pessoas e ficando aleatoriamente. Tem gente que usa o exemplo que eu dei, né, essa energia para fazer coisas boas para você, ou para você curtir, ou para ter vivência que você não teve. E tem gente que procura preencher esse vazio com outra pessoa. Exato. Porque não sabe lidar com aquilo, não sabe ficar com aquele vazio e procura em outra pessoa. Isso é o erro da vida do solteiro, que é você não saber aproveitar ela. E quando a gente fala aproveitar, vamos mais uma vez fugir daquele estereótipo que é aproveitar e sair pegando todo mundo. Não, a questão de aproveitar é pra você se conhecer. Exato. E tem gente que não consegue ficar sozinha. Exato. E aí esse acaba se entregando, aí fica o ciclo vicioso. Eu tô tocando muito você, né? Tô o Jô Soares. Eu gosto. Aí fica aquele ciclo vicioso. Fiquei com uma pessoa, não deu certo. A gente terminou e eu fiquei vazio, só que eu não sei ficar sozinha. Aí eu vou e fico com outra pessoa pra preencher aquele buraco. Só que aí eu não vejo a qualidade daquela pessoa, eu não tô muito importante qual que é a procedência, se ela é realmente uma pessoa que eu consigo ter um planejamento longo, se ela vai atender os requisitos que eu tenho pra ter um relacionamento sério, pra ter um namoro. E aí fica aquele ciclo vicioso, a outra pessoa não tá muito afim, termina com você de novo, aí você fica mal, e vai, fica com outra pessoa, e fica isso ad eterno. Então... Aí, nesse caso, você tem que saber sim aproveitar a vida do solteiro pra se conhecer. Vai ter aquela coisa que o pessoal gosta agora de falar de amor próprio. Encontrar o seu amor próprio. Porque aí quando você tá bem com você mesmo, fica tudo mais fácil. Exato. Até pra você encontrar outras pessoas. Você fica mais atraente até pra outras pessoas. Exato, porque você... Cara,
esse lance existe, de você emanar uma aura boa, entendeu? Isso existe, entendeu? Sabe, às vezes a pessoa vai lá trocar ideia com você, você tá todo receptivo. Se você não estiver bem, você não vai tratar ninguém bem. Você não vai se tratar bem, sabe? Você vai... E outra, esse negócio aí de sair, ficar pegando todo mundo, sair pra rolê, etc, etc, é da hora, mano. Só que tem muita gente que tenta se esconder atrás disso também. Procura preencher o vazio nisso. Isso é completamente prejudicial, cara. Não vou dizer que é errado ou que é certo, mas é prejudicial, com certeza, entendeu? Uma hora essa festa vai ter que acabar, entendeu? E como que você vai se ver bem fora daquele seu vício que te mantinha bem? Porque o vício, ele te mantém bem por um curto espaço de tempo. E ele sempre te mantém mais preso àquilo porque ele te faz pensar que você precisa daquilo para ser feliz ou para qualquer outra coisa. Então, como que você vai fazer isso? O que eu descobri... Eu fiquei muito mal com o término e tal. Eu que terminei, eu fiquei mal. Olha que brisa, né? Mas aí na minha vida de solteiro, e eu demorei uma cota pra perceber isso, você me ajudou bastante, inclusive, foi começar a fazer coisas que eu gosto, cara. E assim, se você realmente gosta de sair, vai sair. Também sai de vez em quando. Mas eu comecei a fazer coisas que eu gosto. O que eu gosto? Pô, eu sou programador, gosto de mexer com programação, cara. Gosto de podcast. Estamos aqui fazendo podcast. Porra, queríamos ter um site. Agora temos um site. podpah.com.br. Acessa lá. podpah.com.br. podpa.com.br. E, cara, faça as coisas que você gosta. Quando você faz o que você gosta, você se sente bem com você mesmo, cara. E é essa a brisa, tipo, essa pega que todo mundo tem que seguir. Faça o que você gosta. Você fazendo o que você gosta, você vai curtir sua vida sendo solteiro, estando namorando, estando casado e a porra... Você deixa de ter aquela dor constante, que é aquela, tipo, tô sozinho, preciso arrumar alguém e tal. Quando você tem amor próprio, você para de pensar naquilo e abre possibilidades para várias outras coisas, entendeu? Resolve um problema seu interno primeiro, para depois se dedicar a outra pessoa. Acho que esse é o segredo para você ter uma relação duradoura também. Exato. Sabe, faça o que você gosta. Abraça um livro, escreva uma árvore. Esse tipo de coisa, entendeu? Como diria Léo Lopes. Esse tipo de coisa, cara. E é isso. A vida de solteiro não é só curtição no sentido de sair pra beber, ficar louco, usar droga, comer, dar, cheirar, fumar. A vida de solteiro é você, como você muito bem disse, é você se conhecer, aguentar ficar consigo mesmo, ser feliz fazendo o que você gosta. Baseado nisso... Baseado? Quero. Baseado nisso, chegou aquela hora que ele vem vindo. Ele vem puxando. Ele vem chegando. Não vem com brincadeira de parar a trilha não, hein? Sobe o som que nós estamos indo embora. Demorou. vai a toda caralho, vai cuzão.